parte do encéfalo. E é fundamental a gente conhecer bem essa patologia, porque ela representa a principal causa de morte e sequela em jovens, constituindo a segunda causa de morte em geral. Então, daí a gente tira que o TCE nada mais é do que um problema de saúde pública. Ela envolve principalmente a parte da população que é mais envolvida, mais economicamente envolvida. Então, ela é uma causa importante de mortalidade e de morbidade e que tem um preço muito alto a pagar na nossa sociedade. Então, é fundamental a gente saber prevenir e, quando não conseguir, saber tratar de forma ótima. Então, na sua etiopatogenia, a biomecânica do trauma cranioencefálico envolve um componente axial, inercial e rotacional do encéfalo. Então, esse trauma, essa injúria em todos os sentidos do sistema nervoso é o que leva a alta mortalidade e morbidade nos nossos casos. As principais causas são os acidentes automobilísticos. Na população dos idosos, as quedas é a causa mais prevalente. E, de uma forma geral, as agressões também constituem uma parcela importante dos traumas cranioencefálicos que a gente atende no pronto-socorro. Então, essa noção é importante da biomecânica e saber bem as causas e saber relacionar também o grau de envolvimento, o grau de gravidade no trauma e a correlação com a gravidade do trauma cranioencefálico. Com esse trauma, nós temos uma lesão primária, que essa lesão primária ela é fruto de uma lesão vascular, de uma contusão, de uma fratura ou de uma lesão axonal difusa. Essa lesão primária nos leva a uma lesão secundária. Essa lesão secundária ela resulta numa redução do fluxo sanguíneo cerebral, a um dano tecidual, ao aumento da permeabilidade dentro do cérebro e um hipermetabolismo. Isso constitui a fase número 1 da lesão secundária do trauma. A fase número 2 ela é fruto de todas essas alterações das lesões secundárias, que é a produção de radicais livres, a citotoxicidade levando à lesão neuronal, a produção de glutamato, de necrose e a apoptose dos neurônios. Nessa evolução da lesão secundária, nós temos uma ruptura da barreira hematoencefálica, levando a um processo inflamatório, a formação de edema e a hipertensão intracraniana. Todo esse cenário resulta em 2 insultos secundários, que estão diretamente relacionados ao grau de gravidade do trauma cranioencefálico, que é a hipotensão e a hipóxia. Em última instância, são elas duas que levam a alta mortalidade e a importância de saber tratar o trauma cranioencefálico. Essa é a nossa principal meta hoje aqui, falar um pouco sobre isso. Então, na fisiopatologia, nós temos que compreender um princípio importante da doença, que é o princípio de Monro-Kelly. Nós temos que ter compreensão que o conteúdo da caixa craniana ele é formado por 3 continentes. Um continente licórico, um continente vascular, um continente parênquimal. Então, o que o princípio de Monro-Kelly nos fala? Com o dano tecidual, com o aumento da pressão intracraniana, o primeiro compartimento a tentar sair do crânio para dar espaço e tentar manter uma pressão próxima do normal, dentro dos limites de normalidade, é o conteúdo licórico. Nós perdemos o líquor para dar mais espaço e tentar manter uma complacência cerebral. Essa saída do líquor não sendo suficiente, o segundo continente a tentar sair e tentar manter uma pressão é o conteúdo vascular. É tentar, o cérebro faz uma vasoconstricção, tenta reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e daí tentar manter uma cabeça de pressão suportável. Nem sempre isso acontece e existe um limite para que isso possa acontecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho com a curva de Lang-Fitch. Então, com o aumento da pressão intracraniana, como a gente vê aqui, o conteúdo de líquido, o líquor, que é o primeiro que sai, seguido pelo conteúdo vascular,
E o último, que é o que a gente quer evitar, que são as herniações, é a tentar manter um conteúdo parenquimal o mais fisiológico possível. Então, nessa curva, que a gente batizou de curva de Lang-Fitch, o que a gente vê? O aumento do volume do conteúdo intracraniano no eixo X e no eixo Y, a pressão. De acordo com o aumento da pressão intracraniana, a gente observa nesse nível de volume, baixo volume, a pressão ela tenta se manter de uma forma mais uniforme. E aqui a gente vai avaliando essa tomografia, tem um hematoma subdural agudo e a pressão intracraniana vai aumentando. Então, o volume vai aumentando e a pressão ela tenta se manter num volume normal, em um nível normal. Quando chega nesse ponto da curva laranja, a pressão intracraniana aumenta de forma exponencial. É nesse ponto que a gente perde a complacência cerebral. Acontece a herniação e daí a maior morbidade, mortalidade do trauma cranioencefálico. Quando chegou nesse ponto, a gente observa na evolução da imagem que esse doente aqui ele foi operado. Notem que aqui o hematoma subdural agudo não existe mais. Então a pressão, a curva da pressão, pressão, volume, ela fez o caminho inverso. Então, o tratamento desse doente, a abordagem, tanto clínica, principalmente neurocirúrgica, fez com que a pressão voltasse ao normal, fez com que o encéfalo recuperasse a complacência cerebral. Então, esse é um conceito importante da fisiopatologia, é entender a teoria de Morrow-Kelly e a curva de Lang-Fitch, porque ela nos diz em que ponto intervir e em qual modalidade de tratamento, como a gente vai ver mais à frente, é o mais eficaz de acordo com a evolução da doença. Então, com a pressão intracraniana aumentada, nós temos o que a gente chama de as herniações cerebrais. Então, nessa representação aqui à direita, o que a gente vê? Um corte coronal, demonstrando aqui um hematoma epidural com um efeito de massa. Esse efeito de massa aqui no cérebro, no hemisfério esquerdo, fez com que acontecesse uma hérnia, um deslocamento do parênquima abaixo da foice do cérebro. Essa aqui é uma herniação que a gente denomina como uma herniação subfalcina. Nesse ponto, a herniação ela se deu do sentido superior para inferior, a gente chama de central descendente, é o número 2. E a 3, mais no lobo temporal, essa região aqui mais mesial do lobo temporal, que nós chamamos de uncus, ele passa a comprimir uma estrutura do mesencéfalo, que está localizado aqui, que a gente chama de herniação uncal. E a número 4, que ela se dá com as tonsilas cerebelares, eles tendem a herniar pelo forame magno. Então, são essas 4 principais herniações que a gente, na avaliação da tomografia, avalia. Com o desenrolar, com o aumento da pressão intracraniana, na fase terminal, nós temos o que a gente chama de reflexo de Cushing, que é a hipertensão, a bradicardia e a alteração respiratória. A mais comum dela, a respiração de Cheyne-Stokes. Esses são conceitos importantes sobre a fisiopatologia da hipertensão intracraniana, de uma forma geral, que é muito prevalente no trauma crânioencefálico. Então, a autorregulação cerebral é outro ponto importante que leva ao nosso conceito de complacência cerebral. Alguns sistemas do nosso organismo, eles dispõem de uma autorregulação cerebral, cardíaco e o renal. Ele usa da sua relação de conteúdo vascular e de estruturas para tentar manter uma pressão e uma funcionalidade, manter uma fisiologia o mais próximo possível do normal. E ele usa parâmetros. Os principais deles é a pressão de perfusão cerebral, que se dá pela diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. A pressão arterial média é a pressão com que a cabeça de pressão do sangue para subir até o encéfalo. E a PIC, que é a pressão intracraniana, com a sua resistência.
Então, se você tem uma PAM maior que a PIC, o sangue consegue chegar até o encéfalo. Essa pressão de perfusão cerebral ela é fundamental porque ela tem uma medida que a gente tem que manter, a gente tem que buscar naqueles doentes que têm hipertensão intracraniana, né, que é acima de 60 milímetros de mercúrio. E outro conceito importante é de fluxo sanguíneo cerebral, que é a relação entre a PPC, a pressão de perfusão cerebral, e a resistência vascular cerebral, né? Então, existem mecanismos, os vários receptores, que se usam dos princípios de vasodilatação e de vasoconstrição. Como a gente falou lá no início do conceito complacência cerebral, na teoria de Morron-Kelly, às vezes a gente precisa fazer vasoconstrição para ter um conteúdo menor intracraniano e uma pressão intracraniana menor. Só que isso tem um limite, porque vasoconstrição também leva à isquemia. Então, a gente não pode nem vasodilatar, para encher muito o vaso, levar muito sangue ao encéfalo, aumentando a pressão intracraniana, e nem fazer vasoconstrição demais, porque isso vai levar à isquemia e déficit secundário ao trauma crânioencefálico. Então, a função do intensivista, do neurointensivista, junto com o neurologista e o neurocirurgião, é buscar um meio termo. E as modalidades de tratamento, tanto o tratamento clínico, desde a sedação, como a barbitura, com o aumento da pressão, aumento da cabeceira do doente, a intervenção neurocirúrgica, como a colocação de um catéter de PIC, uma hemicranectomia descompressiva, uma drenagem de um hematoma intraparenquimatoso, são medidas que buscam um equilíbrio entre esses dois extremos. Em relação à classificação, o trauma crânioencefálico ele pode ser fechado, que é aquele que não é penetrante nem cortante, ou aberto. Aqui um exemplo de um trauma fechado, de um trauma aberto. Esse aberto é bem evidente aqui até a saída de massa encefálica. É de conhecimento de todos a escala de coma de Glasgow, que ela delimita a gravidade do nível de consciência do doente, né? Como a gente sabe, varia de 3 a 15. De 3 e 8 a gente fala que é uma grave, entre 9 e 12 moderado, e 13 a 15 um leve. Leva em consideração três parâmetros, que é a abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. A abertura ocular, quando é espontânea, 4 pontos. Estímulo verbal, quando a abertura ocular ela é pelo estímulo a verbal 3 pontos, a dor 2 e 1 ponto quando não tem resposta. Quando o doente obedece a comando 6 pontos, localiza a dor 5, em retirada 4, resposta flexora anormal 3, resposta em extensão 2, que é a decorticação, e descerebração, resposta flexora decorticação, resposta extensora descerebração 2 pontos, e sem resposta 1 ponto. Quando o doente está orientado na verbal 5 pontos, quando está confuso 4, palavras inapropriadas 3, sons ininteligíveis 2, quando não tem nenhuma resposta verbal 1 ponto. Então, o Glasgow ele avalia o nível de consciência e nos dá um prognóstico. Quando nós formos ver os critérios de intervenção, a gente vai ver que o Glasgow está muito envolvido também nisso. Então, tem que ser é uma escala que é bem comum, que todo médico, todo profissional médico que trabalha no pronto-socorro tem que ter noção. Aqui é um exemplo de um paciente com descerebração, com estímulo de dor. E o atendimento pré-hospitalar. Ele se baseia no ATLS, que é um guideline, que é da Academia Americana, que ele determina um fluxo, né, de avaliação de conduta naquele doente politraumatizado. Então, varia do A ao E, ao A, vias aéreas. A gente tem que, a primeira medida de um doente politraumatizado, ele ter uma via aérea e uma estabilização da coluna. Antes disso, você tem que ter, no atendimento pré-hospitalar, ter os cuidados com o ambiente, né, a segurança do ambiente, e ao atender o doente, a primeira via aérea.
verificar se tem corpo estranho, levar a mandíbula, coxins laterais na cabeça, colar para proteção da coluna cervical, mobilização em bloco e intubação se for necessário. Após uma via aérea adequada, a gente vai para a letra B, que é de brief, que é de respiração. O principal ponto é evitar hipoxemia. Nossa meta é manter uma PaO2 acima de 60 e intubar o doente quando ele tiver um Glasgow menor que 9, né, para evitar a hipopneia. Garantindo uma respiração adequada, a gente passa para o C, que é circulação. Aqui a gente evita a hipotensão, é manter uma pressão arterial sistólica maior que 90 milímetros de mercúrio, e preferivelmente acima de 110. Então, aquele doente que tem sinais de um choque hipovolêmico, dois acessos calibrosos e solução isotônica. Fisiológico, o ringue 2 litros. Então, a gente observa, aqui eu coloquei em evidência, que a hipotensão, aqueles doentes com politraumatismo, aumenta a mortalidade em 2 vezes. E hipotensão mais hipóxia aumenta a mortalidade em 3. Então, é fundamental esse doente ter uma via aérea adequada e ter os parâmetros de hipoxemia através de respiração e de hipotensão através da circulação estabilizado. Após esses 3 pontos, a gente vai para a letra D, que é o disability. Aí entra a figura do neurocirurgião. Então a gente vê a escala de Coma de Glasgow, avalia a pupila, vê se ele tem sinais focais, né? E isso nos faz pensar, por exemplo, esse doente aqui que eu coloquei, você nota que ele está anisocórico. Essa pupila está maior do que essa. Então, isso é fundamental, isso me acende a luz amarela e faz pensar em algum sangramento, alguma lesão expansiva fruto do trauma desse paciente. Outros sinais, a gente está vendo aqui, ó, esse gotejar de uma fístula licórica, fratura de base de crânio, né? Sinal de Bato, que esse sangramento é retroauricular, e o sinal do guaxinim. Isso me faz pensar na possibilidade de uma fratura de base de crânio. Então, é fundamental que esse doente seja encaminhado para a unidade de referência para avaliação com o neurocirurgião. Após o day disability, a exposição, que é a inspeção, avaliar todo o paciente. Então, A, via aérea, B, respiração, C, circulação, D, o disability, que é o exame neurológico, e E, a exposição de todo o doente para ver alguma outra lesão secundária do trauma. Transferência. Então, depois do atendimento pré-hospitalar, nossa meta é a transferência para um serviço terciário. Então, o serviço neurocirúrgico mais próximo tem que ser contactado. Então, o paciente tem que ser estabilizado, quando necessário, entubado, com acesso venoso, cabeceira elevada e sempre com colar cervical para evitar trauma secundário da coluna cervical. E o contato prévio com o neurocirurgião para que o serviço de referência esteja ciente da gravidade e já se prepare para o atendimento de forma otimizada. Ao chegar no serviço terciário de referência, ele vai ser submetido a um exame de imagem. Existem algumas indicações, e são muitas. Quando você tem um Glasgow menor que 14, ou seja, alterou o Glasgow. Alterou o Glasgow, já é indicação de realização de tomografia. Glasgow menor que 15 após 2 horas do trauma. Perda de consciência maior que 5 minutos. Mais de um episódio de vômito. Paciente acima de 65 anos. Aqueles sinais de fratura de base de crânio que a gente discutiu. Uma suspeita de afundamento craniano. Mecanismo de gravidade. Também, mesmo que o doente esteja com Glasgow 15, não esteja com nenhum sinal, mas o mecanismo de trauma foi um mecanismo de gravidade, ele tem que ser submetido a uma tomografia, porque ele pode estar no que a gente chama de período de intervalo lúcido. Então, é fundamental também. E a convulsão pós-traumática. Essas são as principais indicações de realização de imagem ou de tomografia no doente politraumatizado. E uma coisa que nos leva também a uma certa dúvida,
a gente vê sempre nos hospitais, são aquelas recomendações de liberação do doente para casa quando ele tem um TCE leve. Às vezes ele tem um TCE leve, mas dá uma segurança, você quer deixar em observação. Então, nesses doentes que não apresentam aqueles sinais que a gente discutiu, né, que a gente classifica como TCE leve, a gente pode liberar para casa, mas orientar ao retorno ao hospital diante desse cenário. Por exemplo, cefaleia, sonolência excessiva, irritabilidade, algum desmaio, algum déficit neurológico, né, diminuição de força nas pernas, metade do corpo, dificuldade para falar, distúrbio de personalidade, confusão mental, apresentou náuseas e vômitos de forma súbita, diminuição da audição, movimento estranho dos olhos. Então, aparecer um déficit neurológico no doente, orientar a retornar para a unidade e ser reavaliado. Em relação às lesões, o trauma cranioencefálico ele pode se apresentar em qualquer parte do cérebro. Nós dividimos essas lesões em dois tipos, as intraaxiais e as extraaxiais. As lesões extraaxiais são aquelas que não estão contidas dentro do neuroeixo. Quais são essas lesões? O hematoma subdural agudo, como esse exemplo, o hematoma epidural. Ele se dá de forma está fora do cérebro, fora do parênquima. O subdural está entre a dura mater e o córtex, e o epidural entre a dura mater e a calota craniana. São esses dois exemplos de lesões extraaxiais. As lesões intraaxiais são aquelas, como a gente falou, que estão contidas dentro do neuroeixo. Quais são? Os hematomas intraparenquimatosos e as contusões hemorrágicas. As contusões hemorrágicas têm esse aspecto que a gente chama como aspecto de sal e pimenta. É uma descrição bem clássica. Então, são essas principais lesões envolvidas no TCE. Além dessas quatro, a gente tem também a hemorragia subaracnoideia. Né? E aqui eu coloquei aqui um pouco sobre a incidência e o mecanismo que leva a cada uma dessa lesão. Então, o hematoma subdural agudo, o mecanismo é muito mais comum por lesão em veia ponte e por desaceleração. Mecanismo de desaceleração, que faz romper essas veias e daí levando ao sangramento e a formação do hematoma subdural agudo. Os hematomas epidurais são hematomas que, na maior parte das vezes, são hematomas oriundos de um sangramento arterial. E é bem comum nas fraturas temporais o acometimento da artéria meníngea média. Em relação à característica tomográfica, como a gente vê, no hematoma subdural agudo, ele tem essa forma em crescente, ele desenha todo o parênquima cerebral que ele está relacionado. No hematoma epidural, ele tem mais uma forma biconvexa. Por quê? Porque o sangramento ele tende a descolar do ramato do osso e se firmar mais nas estruturas de sutura que são mais aderidas ao crânio. Então, ele forma essa imagem biconvexa. Né? E aqui eu coloquei como característica mais comum o intervalo lúcido, porque o hematoma epidural é um hematoma que ele poupa o córtex, ele tende a manter o doente lúcido por mais tempo. Até ele ter um tamanho razoavelmente grande, capaz de alterar o nível de consciência. Então, a gente chama esse intervalo lúcido. Em relação ao hematoma intraparenquimatoso, ele envolve os vasos médios e tem uma característica mais homogênea na tomografia. Nas contusões, ele envolve mais pequenos vasos, como a gente falou, uma característica em sal e pimenta, e um agravamento progressivo. Esse paciente aqui, por exemplo, provavelmente com algumas horas, a sua nova tomografia vai demonstrar que essa contusão ela coalesceu, formando às vezes evoluindo até para um hematoma intraparenquimatoso. Então essas noções de exame da tomografia são importantes na hora da gente avaliar o paciente que foi vítima de um trauma crânioencefálico. Nas lesões focais, a gente vê as fraturas da calota craniana, como está bem em evidência aqui, as fraturas da base do crânio, né, que eu demonstrei que é o ápice petroso,
E as lesões penetrantes, que é uma lesão por arma branca, né, uma faca fixada aqui no crânio, e aqui um PAF craniano cruzando de um lado a outro, com orifício de entrada e, todos os projéteis aqui, demonstrando aqui o percurso da, dos projéteis, levando a uma gravidade grande nesse paciente. A lesão axonal difusa, que é outro tipo de lesão, né, que ela se dá através de torção e ruptura axonal. E ela é interessante porque muitas vezes você não tem imagem alguma na tomografia. A tomografia, a sensibilidade da tomografia, você pode ver às vezes, em alguns casos, esses sinais de hiperdensidade bem difusas e discretas, mas em boa parte não aparece nada. O melhor exame para se avaliar a lesão axonal difusa é a ressonância, né? A ressonância a gente não tem muito, não é muito difundido nos serviços, nos pontos-socorros, e também não é um exame muito, a logística para se fazer uma ressonância no doente politraumatizado também não é muito boa, é um exame mais demorado, requer. Nesses doentes que têm lesão axonal difusa, muitas vezes a gente dá o diagnóstico por inferência. Então, a pessoa está normal e é um doente que não acorda, que está em coma e que a gente vai fazer aquelas medidas neurointensivas pensando na lesão axonal difusa. Com o traumatismo cranioencefálico, um evento importante é a formação do edema cerebral. O edema cerebral é um capítulo à parte que se dá em qualquer patologia neurológica e neurocirúrgica. Tumor cerebral evolui com edema cerebral, um acidente vascular encefálico tem edema cerebral envolvido, trauma cranioencefálico também. Existem alguns tipos de edema, cada um com suas peculiaridades, cada um com sua forma de tratamento adequado. O TCE, ele constitui um grupo faz parte de um grupo de patologias que tem um edema cerebral com mais de um mecanismo fisiopatológico. Ele é tanto vasogênico quanto citotóxico. Só para a gente ter um exemplo, os tumores cerebrais, o edema clássico do tumor cerebral é o edema vasogênico. Ele quebra a barreira, a permeabilidade da barreira do vaso, e daí passa o conteúdo intravascular, ele adentra o conteúdo parenquimatoso, levando a edema cerebral. O citotóxico é o edema clássico do acidente vascular encefálico. A parede do neurônio ela está lesada, o insulto isquêmico lesa a parede do neurônio. Então, isso é edema citotóxico. No trauma cranioencefálico, ele é misto, né? É um edema que tanto tem um componente vasogênico quanto citotóxico. E uma característica importante no tratamento do TCE é a utilização do corticoide, ela é proscrita. Por que proscrita? Porque no edema citotóxico, ele não tem uma boa ação. Na verdade, ele piora a formação do edema. Então, existe um estudo clássico que avaliou a utilização do corticóide no TCE, que é o estudo CRASH, demonstrou que ele não melhora o prognóstico, é o pior, ele aumenta a mortalidade. Então, isso é um conceito importante. O corticóide, de uma forma geral, é muito bem utilizado, tem boa resposta naquele edema que é vasogênico, classicamente o edema formado fruto das lesões oncológicas, das lesões neoplásicas. No TCE, essa é a principal informação. O corticóide aumenta a mortalidade, por isso ele é proscrito. As lesões difusas, a tomografia, nós temos uma classificação clássica, classificação que é a classificação de Marshall, que ele estratifica em 4 tipos, Marshall 1, 2, 3 e 4, de acordo com alguns parâmetros na tomografia. Marshall 1 é aquele exame normal, as estruturas de linha média estão centradas e as externas estão abertas. O Marshall 2, você tem um desvio das estruturas de linha média menor que 5 milímetros e as cisternas perimesencefálicas ainda presentes. No Marshall 3, você tem um desvio das estruturas de linha média menor que 5 milímetros e as cisternas não pérvias. E na Marshall 4, um desvio maior que 5 e as cisternas fechadas. Então,
do 1 ao 4, 4 é a de gravidade maior, tem uma mortalidade muito maior. Você vê uma incidência de 4% e uma mortalidade de 56% naqueles doentes que evoluem com Marshall 4, a tomografia. É uma classificação importante que a gente tem que ter noção dela. A ressonância, como a gente falou, né, tem indicações raras no trauma cranioencefálico. Ele tem uma menor sensibilidade. Classicamente, a tomografia é um exame que é muito boa para ver sangue e calcificação. A ressonância já tem algumas sequências que já são mais específicas para isso, mas a logística de se fazer uma ressonância para se ver isso no cenário do trauma não é favorável. Então a gente reserva casos na fase subaguda e crônica, que quando ele vai ter uma maior sensibilidade, principalmente para a lesão axonal difusa, que a gente avalia a difusão e o SWI, e nas contusões, que é uma sequência boa para se ver sangue, a ressonância, é o T2 estrela. Para se definir prognóstico, a gente utiliza a tractografia e ressonância magnética funcional para se avaliar as vias, ver quais vias foram lesadas e preservadas, e daí a gente aferir um prognóstico. Mas isso são em casos excepcionais. Nossa conduta no trauma principalmente na fase aguda, é a utilização da tomografia. Das lesões focais intracranianas, a gente já falou um pouco, né? Tem o hematoma subdural agudo, e a gente vê que existe uma evolução dessa imagem. Aqui está hiperdenso, é um hematoma subdural agudo. Aqui uma lesão quase que isodensa. Na tomografia, ele usa um grau de densidade. Quanto mais denso, mais branco, que é o osso. Quanto menos denso, mais escuro, que é o líquor, por exemplo. Na lesão aguda, o sangue ele se apresenta de uma cor mais clara, mais hiperdensa, como a gente vê na imagem da letra A. Com o passar dos dias, a degradação da hemoglobina vai perdendo essa característica de hiperdensidade. Então, esse aqui é um hematoma subagudo, e vai até a terceira semana. Ela está quase que isodensa, igual, de mesma densidade do parênquima. De acordo com o passar do tempo, com a degradação da hemoglobina, ela vai ficando mais hiperdensa, vai tendendo a ficar mais parecido com o sinal, com a densidade do líquor, que é um hematoma subdural crônico. Então, das lesões focais intracranianas, a gente tem que saber que na fase aguda, que é aquele paciente que chega para você, é essa imagem que a gente vai ver. Em alguns casos, esse paciente aqui que não foi operado, ele conseguiu manter uma complacência cerebral sem precisar da cirurgia como tratamento, a gente vê a evolução aqui do sangramento de acordo com os dias de evolução desse hematoma. Esse ultrahematoma aqui é um hematoma epidural. Apresenta aquela característica que a gente falou agora há pouco, de ser biconvexo, né? E aqui está com sinais diferentes também de degradação de hemoglobina. Essa imagem aqui está bem hiperdensa, que isso aqui é um hematoma epidural agudo. Esse aqui é o subagudo e esse aqui é o crônico. Forma até uma cápsula, que é outra característica importante. Mas em relação ao TCE, que é aquela abordagem do politraumatizado, a imensa maioria dos doentes vão se apresentar com esse padrão. Isso que é fundamental daqui da gente depreender. Outra vez a classificação de Marshall. E agora a gente vai para o tratamento. Então, chegou o paciente, foi encaminhado, chegou no serviço de referência, que vai passar por uma avaliação neurológica. O ideal é ele ser seriado em unidade fechada, em UTI, e a gente aqui vai tentar manter aqueles parâmetros que a gente já discutiu lá na curva de Lang-Fit, na teoria de Monro-Kelly e nos parâmetros de autorregulação. Tentar manter uma PPC acima de 60 e uma PIC menor que 20. Otimizar o conteúdo arterial de O2, manter uma hemoglobina maior que 10, uma saturação maior que 95. Tentar dar oxigênio a esse cérebro. E diminuir o consumo cerebral de O2.
Diminuindo assim, você meio que poupa o parênquima cerebral e dá mais possibilidades. Como é que eu faço isso? Sedando, usando antitérmicos e anticonvulsivantes. A hiperventilação é uma modalidade de tratamento que é feita de forma temporária, mas que pode nos auxiliar. Como a gente falou, o fluxo sanguíneo cerebral ele tem a sua regulação. Com a hipercapnia, com o aumento do CO2, eu tenho uma vasodilatação com aumento do fluxo sanguíneo cerebral, levando a hiperperfusão. Qual o problema disso? É risco de hiperemia. Isso aqui aumenta a hipertensão intracraniana. Com a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, eu posso levar a uma vasoconstricção, isso é com a hipocapnia, diminui o CO2, eu hiperventilo, diminui o CO2, eu faço vasoconstricção, reduzo o fluxo sanguíneo cerebral, levando a um hipofluxo. Qual o problema disso? Se isso aqui for exacerbado, corre risco de uma isquemia. Então, eu tenho que manter, é uma balança, evitar o risco de hiperemia e evitar também o risco de isquemia. É tentar manter uma pressão intracraniana sem levar a hiperemia e sem levar a isquemia. Assim, reduz a mortalidade e reduz a mortalidade nesse paciente. Outro braço do tratamento é a terapia hiperosmolar. A gente tem como manitol a 20% e a solução NaCl a 3% ou a 7%. É reservado para pacientes que são reanimados com volume adequado. E é fundamental sempre você ter uma medida de pressão intracraniana, que é outro problema na maior parte dos pronto-socorros do Brasil. Nós não temos à disposição de forma homogênea em todo o país para a colocação do catéter de pressão intracraniana. Então, isso até leva a um certo problema, porque às vezes a conduta ela fica meio empírica, você não tem muito como controlar. Por mais que você faça tomografias seriadas, para daí você aferir, você ter uma noção correta da pressão intracraniana, da complacência cerebral do doente, esse intervalo entre um exame e outro fica descoberto. Então, assim, tentar fazer o tratamento de uma forma que contemple todo o braço clínico e cirúrgico, que a gente vai falar mais à frente, tendo em mente que o fundamental seria ter uma PIC, controlar esse paciente de forma contínua, né? Aqui um pouco sobre a dose do manitol, 20%, que é o ataque de 0,25 a 1 grama por quilo em 20 minutos, com essa dose aqui de manutenção. A infusão contínua de NaCl, 0,1 a 1 ml por quilo hora. Em relação aos anticonvulsivantes, é recomendado para crises precoces. Até o 7º dia, ele reduz o risco desse paciente ter uma crise, porém ele não melhora o prognóstico. A partir de 30 dias, você não tem como dizer que esse doente vai evoluir com convulsão pelo uso profilático do anticonvulsivante. O grande problema das crises precoces é que ela leva a um aumento de hipertensão intracraniana. Então, é fundamental nós prevenirmos essas crises. Então, o uso do anticonvulsivante, o mais utilizado no nosso meio, é a fenitoína, pensando nesse risco. Os desaumentar de hematoma, afundamento, lesão penetrante, Glasgow 10 e uso de álcool. São esses 5 pontos que nos faz pensar numa possibilidade maior de crise convulsiva e nos autoriza, com o nível de evidência 2, o uso de anticonvulsivante. A monitorização da PIC, que a gente falou que é fundamental, né? Ela pode ser colocada no espaço intraventricular, que é a melhor delas. Por quê? Porque ela tem uma melhor sensibilidade e me dá também uma possibilidade de terapia. Eu posso drenar líquor pelo ventrículo. Posso colocar de forma intraparenquimatoso no parênquima, no subdural e no extradural. O intraventricular e o intraparenquimatoso são as modalidades, os métodos com melhor sensibilidade. A indicação é todo doente com uma TC alterada ou 2 desses parâmetros, maior que 40 anos, uma pressão arterial sistêmica menor que 90 e uma postura normal, né?
descorticação, descerebração, algum nível, algum déficit neurológico que nos faça pensar numa gravidade maior. E as complicações são as de todo o cateter: infecção, má funcionamento, hematoma no trajeto. O monitor de PIC não melhorou o resultado em relação à avaliação clínica e imagem. Isso quer dizer o quê? Que a PIC em si, apenas ela, não vai mudar a conduta. Ela nos vai dar uma medida a mais. Vai nos falar quando agir, quando fazer vasodilatação, vasoconstrição, quando indicar para a cirurgia, quando ela for refratária, as medidas clínicas. E aqui eu coloco um esquema mostrando todas as etapas de tratamento. Primeira etapa, intubação orotraqueal, sedação. A sedação por si só já é um mecanismo de redução da pressão intracraniana. DVE, a gente atuar no conteúdo licórico, terapia hiperosmolar, hipocapnia induzida para a hipotermia, como a barbitúrico e, por último, quando é refratário a todas essas medidas, a craniectomia descompressiva. Aqui eu coloco um paciente com catéter de PIC, e uma coisa interessante aqui, ó, eu vou mudando a posição do pescoço dela, ela vai fechando a jugular e a PIC vai aumentando. Não sei se vocês observam. Isso nos faz pensar da importância que é manter sempre a cabeceira elevada e a cabeça com a postura ereta. O simples fato de comprimir uma jugular já aumenta a pressão intracraniana. Então, um doente que tem um TCE, que tem uma patologia que cursa com o aumento da pressão intracraniana, é fundamental essas medidas. A PIC aqui está demonstrando essa importância. E o tratamento cirúrgico? Então, o tratamento cirúrgico, ele tem seu pilar descompressão. A drenagem de líquido, através da ventriculostomia, a colocação de uma DVE, tratar a causa, né, a exérese, e expandir o crânio, fazer uma craniectomia. Nesse caso aqui, você tem um hematoma epidural, um hematoma subdural nesse, e aqui eu coloco a representação em 3D, uma reconstrução de uma hemicraniectomia descompressiva. As lesões focais intracranianas, o subdural agudo, o epidural agudo, o intraparenquimatoso, né? Eles têm indicações cirúrgicas, e aqui na fossa posterior. Então, todo subdural com desvio das estruturas de linha média maior que 5 milímetros, com espessura maior que 10 milímetros, com déficit focal, uma PIC maior que 20 e uma queda maior que 2 pontos da escala de Coma de Glasgow, e esse doente tem indicação precisa de cirurgia. Um hematoma epidural, classicamente, um volume maior que 30 ml, um desvio das estruturas de linha média maior que 5, uma espessura maior que 15 milímetros e a presença de um déficit focal. São essas indicações clássicas. Os hematomas intraparenquimatosos, aqueles hematomas com volume maior que 50, se ele for frontal ou temporal, maior que 20 ml, com desvio das estruturas de linha média, um diâmetro maior que 3 centímetros, um desvio das estruturas maiores que 5 milímetros e compressão das cisternas, esse doente deve ser tratado por cirurgia. E naqueles hematomas, aquelas coleções na fossa posterior, como é esse caso aqui desse epidural, aquelas que comprimem o tronco encefálico, que apagam o quarto ventrículo, são candidatas, têm indicação precisa de descompressão cirúrgica e de forma precoce. Nas lesões focais, o hematoma epidural, nossa conduta é craniotomia com drenagem do hematoma, hemostasia da sua origem e ancoramento dural. Lá no início da nossa aula, a gente falou que os hematomas epidurais, na maioria das vezes, elas são fruto de uma lesão arterial. Então, assim, é fundamental, na drenagem do hematoma, a gente reconhecer a artéria culpada, que é aquela artéria lesada, e fazer hemostasia para diminuir o risco de um novo hematoma. Nesse caso aqui, nesse hematoma epidural, ele foi submetido a uma craniotomia com ancoramento dural
e ressecção do hematoma. Aqui um exemplo de um jovem de 35 anos, acidente de moto, chegou no PS com Glasgow 13. O que foi feito? Craniotomia com drenagem, hemostasia e ancoramento dural. Aqui o passo a passo da ressecção cirúrgica desse hematoma. A gente vê a duramata, o espaço criado aqui entre o hematoma que dissecou a duramata do osso que a gente retirou na craniotomia. Após isso feito, foi feito um ancoramento aqui com prolene 5,0 e após isso o retorno do osso. E agora o hematoma subdural agudo, uma idosa de 73 anos, vítima de queda com uso de anticoagulante. Craniotomia ampla, de preferência maior que 14 centímetros, abertura dural. Agora visualização do extenso hematoma subdural agudo, sua ressecção. Foi drenado o hematoma, feita a hemostasia, depois com duroplastia, a gente usa geralmente um PET aqui com pericrânio, para deixar bem amplo, a descompressiva e fechamento. Que é a indicação da craniectomia descompressiva naqueles doentes que têm a pique refratária, todas aquelas medidas que a gente falou antes, né? Aqui eu coloco mais uma vez aqui a curva de Lang-Fitt. Você vê a evolução patológica desse hematoma subdural. Aqui ele quase normal, aqui vai piorando, chega nesse ponto ele perde a complacência cerebral e é indicada a cirurgia. Aqui a gente vê que foi retirado o osso com drenagem do hematoma e o retorno das estruturas da linha média para a linha média, complacência cerebral novamente restabelecida e o doente evoluiu com um bom prognóstico. Aqui eu coloco antes da abertura dural uma pique de 42, muito alta, que após a abertura da duramata e realização da hemicranectomia descompressiva, uma pique de 5. Então foi resolvida a síndrome da hipertensão intracraniana nesse doente. Outra modalidade de descompressão é a craniectomia descompressiva bifrontal. Tem suas indicações, são mais precisas. Hoje é bem questionável. Existem estudos que demonstram que melhor que fazer uma craniectomia bifrontal é fazer, quando necessário, nesse caso que você tem um brain swelling, uma tumefação cerebral de forma difusa, a fazer a hemicranectomia bilateral. Já existem estudos que demonstram uma superioridade nessa conduta, mas isso a gente vai esperar um pouco para dizer de certeza, porque a gente nós não temos ainda um nível de evidência ainda adequado para chegar a essa conclusão no futuro. Em relação ao prognóstico, né? Então, em relação ao prognóstico, tem um grande estudo, que é o impacto, né? Que mostra alguns fatores que estão envolvidos com o prognóstico. A umidade, o Glasgow, padrão pupilar, se o doente evolui ou não com hipóxia, hipotensão, a classificação de Marshall, né, se tem hemorragia subaracnoideia, glicose, hemoglobina. Essas duas proteínas estão bem envolvidas, a POE4 e a beta-amiloide, né? E em cada tipo de lesão focal que a gente falou, tem uma incidência e uma mortalidade para cada uma, a depender também de tratamento clínico de forma otimizada e de tratamento precoce, feito em um serviço referência e com boa prática
neurocirúrgica. Em suma, o que é importante a gente depreender? Evitar a hipóxia e a hipotensão, reduzindo-se a mortalidade no TCE, a realização do exame neurológico após estabilização e reavaliação. O estudante tem que ser acompanhado de forma contínua, de preferência em unidade fechada. A indicação correta da TCE de crânio nos TCEs leves, com risco. Não fazer corticóide na fase aguda. Reconhecer as lesões clássicas na tomografia e, sempre que precisar, encaminhar o paciente ao neurocirurgião. Essa é a nossa bibliografia e eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar mais uma vez a todos que viabilizaram esse congresso e dizer que foi uma honra para mim. Muito obrigado. Doutor Vladimir, a gente que agradece. A aula foi excelente, didática muito boa. Acredito que todo mundo aproveitou bastante. Muito Valeu, obrigado Pedro, por ter obrigado. aceitado o nosso convite de novo. Obrigado, valeu. Então, eu dou como encerrado a sala de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Boa noite.